hoje é natalino. Gente, por favor, dá uma olhada nisso aqui. Eu já tô sentindo esse clima natalino, que é uma delícia. Eu amo essa época do ano. Eu também. Primeiramente, desejar um Feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo a gente. Tudo bem que a gente tá um pouco adiantada, mas assim, Feliz Natal! Próspero Ano Novo, tudo de bom e do melhor. Eu desejo um Feliz Natal também pra você e pra sua família. Gente, olha, o convidado de hoje, ele é professor, mas ele também tá no TikTok. Ele é educador, ele é influenciador digital, faz música, paródia. Exatamente. Hoje o papo vai ser sobre educação. A gente trouxe esse professor que ele entrega muito conteúdo bom, de forma leve e divertida. É muito engraçado ver os vídeos dele. E além de você aprender tanto, você mexe com você no lado do seu humor, assim. Sim. Você dá uma risadinha. É muito bom. Por isso que ele tá com quase 5 milhões no YouTube. É muita gente. É uma galerona. Vamos chamar ele? Vamos! Chega mais, professor Nosley! Ei, maravilha! Muito bom, muito bom, Agora gente. acertamos. Uma alegria estar com vocês, gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos bater esse papo aqui sobre educação, ver o que vocês têm para me perguntar. Até porque, né, como eu falei, professor, gosto de conversar. Se vocês deixarem, eu vou ficar aqui umas 3, 4 horas conversando. Não, mentira, não vou ficar. A minha primeira pergunta para você é sobre a gramática. Os alunos reclamam, mas não assim, não de você. Não, vai reclamar de mim também, normal, né? Normal. Mas não. você é um querido da internet. Mas, Legal. obrigado. Eu acho difícil imaginar alguém reclamando. Não, mas acontece. Fica tranquilo que ninguém vai agradar todo mundo 100%, mas o meu desafio é exatamente esse. Eu não preciso agradar as pessoas, mas fazer com que elas entendam a língua portuguesa, especialmente a gramática, de um jeito mais leve, mais acessível. Então, mesmo que seja de exatas, se você, poxa, português é chato, ok. Mas eu entendi a língua portuguesa com o Nosley. Opa, cheguei no meu objetivo. Não preciso fazer as pessoas amarem a língua portuguesa, mas eu só preciso fazer com que elas entendam de forma mais fácil. Então, as pessoas reclamam de gramática? Reclamam. Sempre vão reclamar. Porque tem muita regra, é muito chato, né. E o meu desafio é exatamente tirar esse peso, essa chatice da gramática e fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de possibilidade de olhar para uma crase e não se desesperar. Né? Olhar para uma concordância verbal, ou pelo menos para esse termo de concordância verbal, e saber, eu sei o que é concordância verbal. Não necessariamente, eu amo concordância verbal, eu amo crase. Não. Com o Nosley eu consegui pelo menos aprender o que é isso. Esse é o meu desafio. Aprender como usar o porquê. Inclusive, tem uma paródia maravilhosa, assim. É muito legal de assistir, de ouvir. Que ele fez uma paródia da música O Sol, do Vitor Clay. Pois então, agora você vai cantar pra gente! Assim? Super. Traz o violão aqui, então. Então, isso é outra coisa que eu uso muito, né? Paródia. Faço muitas paródias de muitos conteúdos, porque eu sei que a paródia, o que acontece? Ela traz uma catarse, né? A música faz esse movimento de catarse. O que é a catarse? Você tá tocando ali, a pessoa dá uma risadinha, relaxa. Se identifica, tira um pouco daquela barreira que tem com a língua portuguesa, tira aquela barreira, e quando a pessoa desarma, aí eu consigo chegar com o conteúdo. Então a ideia da paródia é exatamente esse. E do Vitor Clay, que eu peguei o sol e fiz os porquês. Né? Que todo mundo fala, eu não sei usar os porquês. Que são 4 porquês pra quê? Não pode usar só PQ, né? Pode usar PQ lá no seu WhatsApp, né? Na sua internet da vida. Mas na hora de escrever um texto, você precisa saber. E aí eu fiz essa paródia pensando exatamente nessa galera que fica, por que 4 porquês? Eu tento explicar um pouquinho o uso. Obviamente que a paródia não é a aula, né? Então eu tenho uma aula completa do uso dos porquês, mas a paródia ela vem meio que com uma cerejinha do bolo. Pra memorizar mais fácil. Isso, pra memorizar mais fácil. Vocês querem que eu cante mesmo? Sim. Tá, desculpa. Tá. A Laura bem assim, não, sim, é isso. Te vira. Beleza, mais ou menos assim, ó. Só vê se não esquece e pega minha dica do uso dos porquês aqui. Só são de 4 espécies e eu vou te indicar. É fácil decorar assim. O primeiro separa bem, porque é o de pergunta. Perguntar. O segundo é final de frase separado com acento. E quando o porquê junto vai, cuidar não se distrai. Ele é de resposta, junta e vai. Quando o porquê junto vai, cuidar não se distrai. Substantivo, com artigo vai. Eu tive uma aula. Com acento vai. E assim vai. Parabéns!
Nossa, isso é muito bom, né? Na escola, assim, eu já escutei uma musiquinha ou outra e eu achava o máximo. Essa foi você que escreveu? Foi. As paródias todas sou eu que faço, todas, 100%. Até porque eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô era músico, meu pai era músico. Então, um pouquinho dessa veia artística veio pro meu lado também. Eu toco um pouco de violão, já cantei na adolescência, já toquei saxofone, bateria, enfim, de tudo um pouquinho. E então eu sempre gostei muito de música também. Sempre fui incentivado à música desde pequeno. Minha mãe colocava MPB para eu ouvir desde pequeno. Então eu cresci nesse meio bem musical. E aí, quando eu fui para a sala de aula, eu falei, vou levar isso que é uma habilidade que eu tenho para dentro de sala também. E então foi assim que eu comecei a fazer as paródias em sala. E aí sempre eu pegava uma música que já existia, que estava ali bombando com a galera, e só adaptava a letra. E eu sempre tive facilidade também em fazer isso, de mexer com a letra das músicas, colocar os conteúdos de língua portuguesa. Então todas as paródias sou eu que faço, todas, 100%. Eu ia começar a cantar uma aqui, ante, até. Essa das preposições, eu fiz a minha versão. Você já viu minha versão das preposições? Não, pode cantar. Essa do a, ante, até, com, contra, essa é escravos de Jó, seria essa aí, né? E aí eu atualizei essa versão pegando uma música da Anitta, que era o show das poderosas, virou o show das preposições. Eu acho que eu já ouvi, já. Que daí fica mais ou menos assim, ó. Per, para, a, ante, até, com, contra, desde, em, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas e pra terminar, sobre, sem, sobre, trás. E aí eu falei todas as preposições do jeito que você conheceu, só que numa versão Anitta. Nossa, é ótimo. Ótimo mesmo. E aí tem coisa que eu faço lá no YouTube que ajuda também, que são clipes, né? Eu faço os videoclipes dessas músicas. Então, o Duo Sol, eu ia até comentar, porque é uma super produção. Eu vi que você fez na praia. Isso, fui até o litoral do Paraná Contratou fazer. uma equipe de audiovisual ali, como foi? Então, na verdade, assim, meus vídeos são muito raiz, eu digo assim. Né? Não tenho muita parafernália. Naquele dia eu peguei o menino que filma e mais o outro que ajuda ele, coloquei os dois no carro e fomos pro litoral do Paraná, porque o litoral do Paraná é pertinho de Curitiba, dá 1 hora de viagem. Descemos a serra, chegamos na praia, puxou a câmera, o outro segurou o celular com a música que eu já tinha gravado o áudio, e aí fomos fazendo vários takes, eu dançando ali, fui cantando, faz vários takes, depois eles editam e é isso, entende? As minhas palavras são todas nessa pegada. Uma ou outra que é um pouquinho mais elaborada, que eu vou lá e pego um espaço melhor para fazer, mas muitas são no fundo da minha casa. Mas sempre assim, é uma câmera, o celular com a música já gravada, o áudio, e aí eu saio dançando igual maluco. Então, mais ou menos por aí. E qual foi o seu primeiro vídeo que viralizou no TikTok? Então, olha que interessante, eu tenho pouquíssimos vídeos virais, assim. Pouquíssimos vídeos virais. No TikTok, eu acho que eu tenho uma de uma dancinha, que era aquela dancinha que fazia assim, né, com a mãozinha aqui. O gingado dele, o gingado do professor. Mas aqui é fácil, jogar a barriga pra frente vai na inércia. Então, que eu coloquei alguns conteúdos de língua portuguesa e fiquei fazendo a dancinha no fundo. Era a música rodando, eu fazendo a dancinha no fundo e aparecendo conteúdos de língua portuguesa, que eu sempre faço isso, né? Tipo, o correto é com certeza junto ou separado. E aí, separado, sabe? Então, era um conteúdo bem simples, assim, de ortografia, e eu dançando no fundo. Que acho que esse vídeo, se não me engano, na época deu 3 milhões ou 4 milhões de views. Então foi um dos primeiros, assim. E eu nunca tinha viralizado nada na internet, porque o meu canal do YouTube nunca viralizou nada. Nunca. É sempre um vídeo que a gente chama de cauda longa, né? O que é o vídeo de cauda longa? Você solta ele lá em 2017 e através do tempo, vai passando o tempo, as pessoas vão consumindo aquele conteúdo, ele vai sendo indicado pelo algoritmo. Então, tanto que hoje, os meus vídeos mais vistos por mês são os vídeos que eu fiz lá em 2017, 2016. Porque a língua portuguesa não mudou de lá pra cá. Então, é como se fosse uma biblioteca virtual. Então, tenho dúvida em sujeito, digita lá sujeito. Se você digitar hoje no Google qualquer conteúdo de língua portuguesa, te garanto que entre os 3 primeiros aparece um vídeo meu. Porque o algoritmo já me entrega já de tanto que as pessoas consomem meu conteúdo. Então, eu não tenho nenhum vídeo viral no YouTube. No TikTok foi o primeiro. E no Instagram eu tive um agora, há pouco tempo que eu fiz, bem bobinho e que deu 6. Como é esse? 6,1 milhões de views. Que foi em relação a sentado à mesa, sobre a mesa, sob a mesa e na mesa. E aí tem uma musiquinha de fundo, eu fico sentado aqui, né, que é sentado à mesa. Aí depois eu subo em cima da mesa e fico de 4, assim, só dando com o ritmo da música e sobre a mesa. Depois eu vou para debaixo da mesa, sob a mesa. E na mesa é sentado na mesa de novo, né? Então é um videozinho super simples, curtinho, só mostrando o diferente uso de a mesa, sobre, sob e na.
e foi para 6,100 milhões de views. Então, assim, para mim é muito raro viralizar. Muito raro. Eu costumo dizer que no YouTube tem um canal viral, porque, né, o tempo todo está sendo entregue. E nas redes sociais outras, as pessoas vêm do YouTube para as minhas outras redes. Que eles já sabem, já conhecem meu conteúdo e vêm conhecer meu conteúdo nas outras redes. Legal, então... Opa, pode ir. Não, pode ir, pode concluir. Não, eu ia falar do YouTube, então, o que ele tava falando, que a galera que te conhece lá, pra ir pras suas redes. E o público que pesquisa lá pra te achar no YouTube, então são alunos do Fundamental, alunos que estão fazendo Enem, que querem prestar concurso, Isso. Professores, é uma galera. É uma galera. Tem aluno do Fundamental do 6º ou 9º ano, tem molecada de ensino médio, que daí já é a galera de Enem e vestibular, e tem a galera de concurso, né? Então a galera passa no vestibular, faz o seu tempo de faculdade, quando sai da faculdade vai fazer concurso, ele volta para consumir meu conteúdo de novo. E aí na pandemia os professores me descobriram, porque daí muitos professores de português precisavam de conteúdo para enviar para os alunos assistirem em casa, e aí encontraram meu canal também. Então da pandemia para cá, muitos professores chegaram também no meu canal. E de 2015 para cá, o que mudou? Nossa, tudo. Mudou tudo, assim. Primeiro, a minha realidade, né? Quando eu comecei no YouTube, eu tinha 7 instituições de ensino que eu trabalhava. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. E 7? 7. 7 escolas? 7 escolas e cursinhos. Cursinhos também. Então, eu tinha de manhã fixo 2 escolas. Tarde e noite, cursinhos. Porque cursinho você consegue, por exemplo, fazer todas as suas aulas num dia só, né? Então você consegue fazer esse tipo de coisa. E aí eu tinha 7 no total, eu tinha só quinta-feira finalzinho não. Logo depois do almoço, entre 2 e 4 da tarde, livre. Que era o horário que eu ia no estúdio gravar a aula e voltava da aula presencial. Então foi assim que começou em 2015. Então de 7 instituições para hoje tá 100% online, que hoje não estou mais em sala de aula presencial. Hoje eu estou só no online. Até porque o online engole a gente, né? Com uns pouquinhos, vai passando o tempo, você tem que dar mais atenção, tem que construir mais conteúdo, entregar mais conteúdo, consequentemente você vai largando o presencial. Mas eu fiz um processo bem devagar para largar o presencial, assim, primeiro, porque eu gosto do presencial, eu gosto muito do contato com o aluno no dia a dia, e segundo que também tem o financeiro, né? Você tem que ir equilibrando o financeiro, não dá para largar tudo simplesmente, vou viver a vida da internet sem ter um retorno. Então, querendo ou não, como eu tinha 7 escolas, pensa, eu tive que largar muito devagar, assim, até estar estável financeiramente, até que a internet estivesse financeiramente igual ao meu presencial, eu tive que ir bem devagar, até ter a possibilidade de largar tudo. Então, mudou tudo na minha vida. A minha relação hoje com a educação é outra, porque antes, quando eu dava aula num colégio ou num cursinho, eu tinha que vestir a camisa do cursinho, literalmente, e fazer as minhas aulas, por mais que elas fossem iguais à da internet, eu tinha que adaptar a linguagem para a linguagem da instituição. Né? Então, você era um pouco mais sério? Não, eu não era mais sério, mas existiam lugares que, por exemplo, não podia cantar música. A instituição não deixava? Não, era proibido. Eu tinha um cursinho que eu dava aula em Curitiba que era proibido fazer musiquinha em sala de aula. Nossa, eles devem te olhar agora, fazendo o maior sucesso. Devia ter deixado. E eu vou te contar... E falar, pô, vacilei, hein? Come bola. Eu vou te contar sobre essa instituição. Foi a última que eu saí. Eles me convidaram a sair porque eu tava viajando muito para dar aula pelo Brasil. Mas você tava cumprindo o horário com eles e a entrega? Nunca faltei uma aula, nunca faltei nada com eles. Então, por que eles tinham a ver com sua vida fora dali? Fora dali. Você não tava fazendo nada de errado, tava trabalhando. Olha que doideira. Eu tava nesse cursinho e eu dava aula toda terça-feira lá. Então era terça-feira o dia inteiro lá. Então beleza, eu tinha 10 aulas lá no dia, fechado com eles. E eu viajava normalmente de quarta em diante. Porque para não atrapalhar as aulas. E nunca faltei uma aula, sempre cumpri com todos os meus horários, com tudo que tinha que cumprir no cursinho. Chegou no final do ano, eles perguntaram assim, você vai continuar viajando assim o ano que vem? Eu falei, vou. Provavelmente até mais. Eles falaram assim, olha, ia ficar complicado, né? Porque eu acho que eles me enxergavam como, sei lá, uma concorrência. Só que eu era professor do cursinho deles. Inclusive, tinham alunos chegando no cursinho porque me conheciam da internet. Você estava até trazendo gente pro seu cursinho, né? Fazendo o cursinho ter nome. Exatamente. E eles me convidaram meio que a sair, assim. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu saio, tá tudo certo. E aí foi aí que eu saí para ficar só no online. Foi aí o start pra ser só da internet, assim? Na verdade, assim, quando eles me fizeram esse convite para sair, eu falei, puxa, agora eu vou perder esse cursinho, que era o único presencial que eu tinha, né? Aí eu fiz as contas, assim. Peraí, mas quanto que vem desse presencial e quanto que são minhas contas do mês? Falei, opa, peraí, isso aqui já não tá pagando minhas contas, o que paga minhas contas é a internet. Então foi aí que eu me dei conta que eu já tava vivendo a internet já há mais de um ano e não tinha me ligado. Então falei, não, beleza, então...
E as viagens era pra trabalhar dando aulas nas escolas? Tudo pra dar aula nas escolas. O que acontece? A galera me vê na internet, aí fica lá incomodando seus diretores e coordenadores. Traz o Noslen pra um aulão aqui, traz o Noslen. E aí começaram as escolas a entrar em contato comigo pra me levar pra fazer um aulão de 1 hora e meia. Normalmente um aulão de revisão, véspera de prova, que sempre tem isso, né? Nossa, final do ano agora deve estar bombando, né? Sim, final do ano. Show do Enem. Eu fiz eu brinco que é turnê 2023. Bem isso. E os vídeos também, o pessoal de recuperação deve assistir e a visualização deve aumentar. Muito, né? muito. Não, outubro, novembro faz um boom de visualização nos vídeos de revisão, assim, porque a galera tá tudo ali, né, com a corda no pescoço, prova de recuperação bimestral, prova de recuperação final, e a galera vai com tudo. E eu rodo o Brasil, faço um tour 2023 pra todo o Brasil, assim. Então, de final de agosto até final de novembro, assim, ou metade de novembro, eu viajo direto. Toda semana Então eu viajo uma ou duas vezes. Fiz. Muito. Quantos lugares? Puxa, vou fazer as contas meio por cima, assim. Eu acho que eu fui para uns 12 lugares, mais ou menos. Bastante. 10 a 12 lugares. Pensando aí de 1 ou 2 por semana que eu faço. Mas você não conhece todos os alunos? Não tem como, né? Não tem como. É muita gente. Todo mundo me conhece, mas... É uma celebridade. Mas é muito legal, porque querendo ou não, agora essas viagens, esses aulões, é o jeito de eu ter contato presencial com os alunos que me veem na internet. Então é muito bacana. Eu dou aulão, depois do aulão eu fico ali tirando foto com a galera, conversando. É muito legal, muito bacana. É um jeito de me abastecer também desse contato com o pessoal. E como você se sente de ter quase 5 milhões no YouTube? Você imaginava que você ia chegar nesse número? Jamais. Porque você começou antes da pandemia. Muito antes. E a maioria da galera que a gente entrevista aqui começou a bombar na pandemia porque começou a produzir conteúdo na pandemia. Você veio de antes, né? Sim. E seu conteúdo viralizou, porque a galera, como você falou, os professores queriam vídeos pra enviar pros alunos e foram lá nos vídeos que já tinham, que você produziu antes. É muito louco, porque assim, eu comecei lá em 2015, né, como eu falei pra vocês. Finalzinho de 2015 eu fiz um vídeo piloto pro canal, foi quando eu criei o canal, foi 18 de outubro de 2015. Aí saiu um vídeo no dia 19, o vídeo saiu no dia 19, e eu lembro que eu postei o vídeo e deu 1.400 visualizações. Daí eu falei, opa, por mais que eu trabalhe em 7 escolas, eu não tenho 1.400 alunos presenciais. Então eu cheguei em pessoas que eu não conheço. Falei, legal. Aí eu lembro que eu tirei esse vídeo do ar, e aí eu organizei o canal e comecei a postar vídeo recorrente em 2016. De março de 2016 em diante, toda segunda-feira, 16 horas, entra um vídeo novo no canal. Foi assim que comecei. Com o seu celular mesmo? Não, na época eu peguei um estúdio de gravação, porque eu não tinha como gravar, não tinha como editar, na verdade. Eu não sei editar até hoje. Você deu uma investida no começo? Não, na verdade, esse estúdio entrou como sociedade comigo. Né? Eles entraram de sócio. E aí falaram assim: olha, então tá. Porque eu falei assim: olha, era o estúdio de um colega. Falei: olha, eu sei que você sabe editar. Eu acho que eu sei dar aula, então eu faço a minha parte de aula e você edita, né? Porque eu queria muito gravar com chroma key, eu não queria gravar com um quadro atrás. Porque legal. eu não queria reproduzir a sala de aula idêntica, né? A sala de aula. Até porque, assim, quando você tá numa sala de aula, você tá conversando, você escreve no quadro, você fica de costa pro aluno. Né, você fica de costas. Eu falei, não quero ficar de costas, eu quero poder olhar para a câmera do celular ou da câmera em si do estúdio como se estivesse olhando nos olhos da pessoa. Boa, visionário. O tempo todo. E aí eu queria que as edições aparecessem do lado. Para isso eu precisava de um chroma. Né? E daí eu fui atrás do chroma key, que eu encontrei esse colega e falei, olha, só que eu não tenho dinheiro para te pagar também. Então, assim, vamos apostar aqui. Aí ele falou, não, beleza, vamos fazer isso e se der dinheiro a gente vira sócio. Eu falei, beleza. A gente começou assim. E aí, realmente, quando começou a entrar algum tipo de dinheiro do AdSense ali, a gente fez a sociedade. E aí chegou num ponto em que eu queria ir para um caminho, ele queria ir para outro. Eu falei, então cada um segue seu caminho, tá tudo certo, né? Cada um pega o que é de cada um e beleza. Então a gente já terminou a sociedade, hoje não tem mais sócio. Mas a gente começou assim. E aí ele fazia todas as edições e subia os vídeos no YouTube. E eu só ia lá, gravava a aula, entregava a aula gravada e assim foi. Então, quando eu comecei, foi um momento bem interessante, porque era um momento do boom dos smartphones no Brasil. Né? Todo aluno começou a chegar com o celular em sala de aula. E aí, o discurso das 7 instituições que eu tava falava assim: olha, tira o celular da aluna, põe o aluno pra fora de sala. E eu fui o cara meio que da contramão sempre, sabe? Não é à toa que meu nome é na contramão também, né? Nelson ao contrário. Então eu brinco que a contramão tá tatuada na minha vida, né? Que Nelson é o nome do meu avô paterno, que meu pai inverteu e deu pra mim, Noslen. E aí tu me pergunta, bacana. né? É nome artístico? Não, é meu nome mesmo? Tá lá na minha certidão de nascimento, lá, Noslen. E eu sempre fui meio da contramão em sala de aula também. Então sempre levei violão pra sala de aula, usava coisas diferentes na sala de aula desde sempre. E eu falei, não.
já que o aluno chegou com o celular em sala de aula, vamos usar o celular a nosso favor. Vamos usar o celular a favor da educação. Né? Afinal de contas, tecnologia chegou na minha vida, na vida do estudante, chegou para ficar. E eu comecei a usar o celular a meu favor, desde um dicionário online até falar, ó, pega o clipe do fulano aí, vamos fazer a interpretação de texto a partir das imagens do clipe. Então, comecei a trabalhar com o celular em sala de aula. Então, eu não fiz o que as instituições pediam. Fui na contramão, usando o celular a meu favor. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer mais do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E na época o caminho mais fácil era criando um canal no YouTube. Então o surgimento do canal foi assim, pensando em acompanhar o meu estudante e usar a tecnologia a favor da educação. Eu costumo dizer assim que eu parafraseio o Milton Nascimento, né? Milton Nascimento diz: o artista tem de ir aonde o povo está. E eu digo, o professor tem de ir aonde o estudante está. E se o meu estudante está na internet, eu preciso estar lá também. E eu acredito de verdade nisso. Acho que todo professor precisa ter uma presença digital. Ele não precisa ter um curso digital, um YouTube, enfim. Mas ele precisa ter um Instagram de professor, onde ele dê algumas dicas da matéria dele. Ele precisa entender como funcionam as redes sociais, até para entender melhor o aluno dele. Então, eu acredito demais nisso. Assim, olha, todo professor tem que estar onde o estudante está. Se o estudante está na rede, precisa estar lá também. Aí tem muita gente que fala, não quero. Beleza, é uma opção. Mas eu acredito demais que o professor que está lá entende melhor seu aluno e consegue produzir melhor também em sala de aula. E aí foi assim, criei, comecei a postar os vídeos, né, com essa didática que eu falei para vocês, pensando somente que eu não queria ficar de costas para a câmera e que eu queria aparecer editado aqui, mas sem a mínima ideia de onde isso ia chegar. Né? Sem a mínima ideia de que em 2016, quando eu comecei para valer ali, dali 4, 5 anos, no caso agora 8 anos, já faz todo esse tempo, né? Meu Deus, 8 anos. Eu ia estar falando num podcast com as meninas aqui, né? Com a Isa e com a Laura, contando a minha história de que eu comecei em 2015 e agora eu vivo da internet. Até porque quando eu via pessoas vivendo da internet, eu ficava pensando, como é que pode, né, viver da internet? Qual é a lógica disso? Enfim, e eu nunca pensei muito nessa questão de viver da internet. Eu pensei só realmente estar no ambiente em que o meu estudante está, para entender melhor esse meu estudante e produzir melhor para ele também dentro de sala de aula. E aí, para minha surpresa, 2016 para 2017, o canal bateu 100 mil inscritos. Eu falei, legal. Ganhou uma plaquinha. Eu não tinha a mínima noção disso. Eu falei assim, 100 mil inscritos, todo canal que abre um ano depois bate 100 mil inscritos. Não, assim não. Então. Aí me contaram, na época, falaram, você vai ganhar uma plaquinha do YouTube porque você bateu 100 mil inscritos. Eu falei, sério? Aí caiu uma ficha. Eu falei, opa, se o YouTube, que é a plataforma que eu tô, está valorizando essa minha marca, é porque é uma marca importante. E eu não era consumidor de YouTube na época. Você não consumia? Não, eu só produzia pro YouTube. Fiquei 1 ano produzindo pro YouTube sem consumir. Falei, opa, eu preciso entender melhor essa plataforma. Aí eu comecei a consumir YouTube. Mas fui consumir coisas diferentes do que eu fazia. Então, eu não consumia educação. Fui consumir esporte, questão de séries, análise de série, de filme, enfim. Fui consumir outras coisas que eu gostava, mas nada com educação. Para quê? Para ver o que é que tinha no YouTube, como é que as pessoas produziam e como é que eu podia trazer aquilo para a área da educação. Então, eu lembro que um dos primeiros canais que eu consumi foi o Desimpedidos, que é de futebol. E até esse ano eu tive a alegria de poder estar na Supercopa Desimpedidos com eles, jogando. Né? Então, assim, 8 anos depois, é o canal que era referência para mim e hoje eu tô lá com eles, né? Então foi muito bacana isso, foi muito legal. E aí eu comecei a consumir um monte de conteúdo e tentar pegar ideias do que eles faziam para trazer. E aí comecei a entender melhor também o YouTube, como que funcionava o YouTube e tudo mais. Mas nunca perdi meu foco, que era entregar conteúdo de educação de uma forma diferente, mais acessível, mais leve, mais divertida, que era como eu já fazia em sala de aula presencial, para as pessoas do YouTube que estavam lá consumindo. E aí, para minha surpresa, de 2017 para 2018 bateu 1 milhão, de 18 para 19, 2. E assim foi. E hoje a gente está com 4,67 milhões, né, de pessoas lá no YouTube. Sem contar o Instagram, que tem 1,1, mais o TikTok com 800 mil. Então, assim, é muito doido, porque eu jamais imaginei que fosse acontecer tudo isso, né? Vou fazer um canal para viver dele. Não, nunca tive essa pretensão, né? Opa, pode continuar. Não, pode falar. Eu só que as coisas aconteceram naturalmente. Assim. Eu ia perguntar sobre a sua virada de chave. Porque você sempre foi professor divertido ou você teve sua fase antes de não fazer o que você faz? Eu sempre fui maluco assim mesmo. Sempre foi? Sempre, desde sempre. Quando eu resolvi ser professor, eu já quis de cara quebrar esse paradigma, esse estereótipo até, de professor de língua portuguesa de gramática. Quem você imagina? Um cara de óculos, camiseta, um monte de livro embaixo do braço, falando de forma mais arcaica e talvez até contar-lhe a verdade, se me pedirem, né? Eu falei, não, eu quero usar uma linguagem acessível a todo mundo, né? Porque eu preciso ter essa linguagem acessível ao estudante, até para poder levar as regras de gramática, literatura e redação, enfim, para o
estudante de forma mais acessível também. Então, eu sempre já fui meio que desconstruindo essa ideia desde sempre. Desde o primeiro dia que eu pisei em sala de aula. Então, de levar violão para a sala também. Primeiro ano meu de professor, já levava violão para a sala de aula. Fiz algumas das paródias que mais as pessoas conhecem hoje, eu fiz lá atrás, antes de começar na internet. Então, por exemplo, funk da Crase, que é baseado no funk do Creu. O funk do Creu é de, sei lá quando, 1900 vai bolinha, né? E aí eu peguei essa lá atrás, quando eu estava em sala de aula, fiz o funk da Crase e levei para sala de aula também. Depois eu só fiz a mesma coisa levando para internet. Então, sempre fui assim, diferente a maneira de pensar em relação à língua portuguesa. Fora da caixa. Muito bom. Sempre fui na contramão, né? Sempre fui na contramão, essa é a verdade. Muito bacana. E desde quando surgiu essa paixão por língua portuguesa? Cara, isso é muito louco. Olha só, Isa, quando eu comecei a pensar, primeiro pensar na profissão de professor, né? Eu fui um cara que, quando eu cheguei no ensino médio, eu estava na minha época, 8ª série, né? O equivalente ao 9º ano. Eu estudei em colégio particular, desde a minha primeira série até a 8ª série. Em Curitiba? Em Curitiba. E eu lembro que minha mãe era professora de escola pública. Ela, assim, gastava a vida para poder pagar o colégio no ano todo, porque era caro, né? Porque ela falava para mim assim, ó, a única coisa que eu vou poder deixar para você é o estudo. Eu não vou conseguir te deixar nada material, mas o estudo eu consigo te deixar. Então ela investiu no estudo literalmente. E aí eu lembro que eu ia pro colégio de manhã e à tarde ia pro colégio que minha mãe estava. Então ela ficava com ela no colégio, fazendo minhas tarefas de casa, enfim, enquanto ela estava trabalhando. E ela trabalhava na rede pública de Curitiba. E eu lembro que quando eu chegou na 8ª série, eu já estava um pouco mais velho, já entendia mais as coisas. Eu falei, puxa, eu preciso aliviar esse fardo da minha mãe, que é pagar colégio. Então eu preciso procurar um colégio público bom para estudar, para tirar esse peso da minha mãe, esse peso financeiro. E eu lembro que daí existia um colégio lá em Curitiba chamado Cefet, que na verdade era escola técnica, né? O Cefet, ele é equivalente aos IFES que tem hoje, né? Institutos Federais de Educação. E era o Cefet na época, eu falei, bom, vou fazer Cefet. Só que eu não parei para pensar que no Cefet, basicamente todos os cursos que tinham lá, a base do Cefet era matemática, física e química. Matérias que eu não tinha habilidade nenhuma, entendeu? Mas era um ótimo colégio, porque era um colégio federal. Falei, não, vou fazer Cefet. E entrei no Cefet, tinha que fazer até um mini vestibularzinho na época para entrar, tal, passei, beleza, entrei. E quando eu entrei no Cefet, eu falei, puxa, isso aqui não é para mim. Eu fui fazer ainda edificações, que é equivale à engenharia civil. Falei, nossa senhora, não sirvo para isso, não é para mim. E aí, quando eu aos trancos e barrancos consegui terminar o Cefet, eu falei, eu vou fazer uma faculdade de outra coisa e fui fazer relações públicas. Entrei em relações públicas, fiz um ano de relações públicas, era muito legal o curso, mas de tudo que tinha em relações públicas, o que eu mais gostava era a parte de texto e de teoria da comunicação. Falei, puxa, ainda não é isso que eu quero. Aí eu tranquei a faculdade e fiquei só trabalhando. Eu trabalhei desde os 15 anos, né? Então eu já estava na faculdade lá com os seus 18, lá 19 anos. E fui ficar só trabalhando para ajudar em casa. Que trabalho? Trabalhei de tudo um pouco. Fiz desde repositor de mercado, fazer reposição de cera e sabão, até trabalhei com mármore e granito. Então eu fazia entregas de pias de granito, de mármore, enfim. Trabalhei com eventos também. Eu era o cara que montava as aparelhagens de som nos eventos, tipo treinamento de empresas. Então era uma sala de hotel que você colocava sonorização, projetor multimídia e ficava cuidando. E eu lembro que uma vez atrás de uma mesa de som dessa, cuidando de um evento, eu fiquei pensando, puxa, essa profissão aqui não é para mim. Né? Eu quero uma profissão que possa impactar a vida das pessoas. E eu sentia que naquela profissão de eventos que eu estava ali montando o equipamento, eu não estava impactando a vida das pessoas. Eu falei, putz, eu quero uma profissão que eu possa impactar. E aí eu lembrei da minha mãe, sendo professora. Minha mãe é professora de educação física, hoje aposentada. E eu lembrei dela nas aulas dela, mas não na aula pela aula. No quanto ela impactava a vida dos alunos nos corredores, em conversa de corredor, dando um conselho, dando ajuda. Eu falei, olha, tá aí, ó. Profissão que impacta a vida das pessoas, professor. Então, o primeiro momento da minha cabeça veio, poxa, eu quero uma profissão que impacta a vida das pessoas. Aí, segundo veio, professor, porque eu lembrei da minha mãe. Eu falei, tá, professor. Mas professor do quê? O que eu tenho habilidade? Aí eu lembrei que quando eu estava na escola, eu sempre tive facilidade com língua portuguesa. Eu ia para a aula, prestava atenção na aula, ouvia o professor falando, ia para casa, fazia tarefa de casa, chegava na prova e ia bem. Então eu falei, poxa, sempre tive habilidade com língua portuguesa. Aí lembrei que quando eu era pequeno, que eu gostava de ouvir música de MPB, eu gostava também de ler os encartes dos discos na época, né? Disco de vinil que agora voltou, para ler as letras, entender a poesia. Falei, olha, sempre gostei disso, né? Então acho que eu tenho habilidade com língua portuguesa.
E aí eu falei, então tá, então vou ser professor de português. Então teve todo um processo para chegar em professor de português. E tudo isso foi, assim, alguns anos depois de terminar o ensino médio. Aí você trancou a faculdade de Relações Públicas. Isso. E estava trabalhando na época. E aí eu falei, agora então vou fazer letras. Vou fazer letras porque agora eu entendi que é isso que eu preciso, eu quero ser professor. E aí, no primeiro semestre de letras, quando eu entrei na faculdade de letras, eu falei, não, é isso. Aí eu me encontrei. Comecei a dar aula já no primeiro semestre de letras. Tinha um cursinho solidário lá da faculdade, que era para a comunidade carente da região. E eu já fui ser professor de português lá, então já fui entrando de cabeça na educação. E aí nunca mais saí. Qual a pergunta que mais te fazem de gramática? Nossa senhora, tem várias. Pode mandar a lista. Um dos porquês é uma, né? Uma delas é um dos porquês. Crase é outra coisa. Acentuação. Muita coisa de ortografia também, né? Sei lá. Essas coisas que eu falei agora, de repente, é junto, é separado, sabe? Essas coisas que a galera tem dificuldade porque muitas vezes não vai atrás ou nunca procurou saber. Berinjela é com J, é com G, viagem com J, com G, essas coisas assim. Então, são várias perguntas, desde ortografia, crase, uso dos porquês, uso da vírgula. Então, assim, tem muitas perguntas que aparecem para mim de modo geral, assim, em relação à gramática. Tem alguma que você fica nervoso? Que você fala, já falei, tenho que repetir? Não, porque a vida do professor é essa, repetir. Porque sempre vai ter aluno novo e aquele aluno não vai saber, né? Sempre. No próprio rede social. Eu já fiz vários vídeos sobre uso dos porquês, mas volte e meia tem que fazer de novo. Por quê? Porque chegou gente nova. Né? Então, assim, quando eu fiz o uso dos porquês lá, eu tava com 5 mil pessoas. Hoje eu tô com 1,1 milhão, eu tenho que fazer de novo. É uma estratégia boa de marketing essa. Reproduzir um vídeo antigo que já deu certo pra galera nova. Alguém falou isso aqui, né? Chefe Otto, acho. Foi. Ele falou da estratégia. Pega o mesmo conteúdo, refaz de uma outra forma, uma outra abordagem. Por exemplo, esse que eu fiz agora da mesa. Certamente daqui a algum tempo eu vou refazer de outra forma. E assim vai. Então, assim, sempre vai ter que fazer. Até como professor, né? Eu falei que eu dava aula em cursinhos, eu dava a mesma aula muitas vezes, a mesma aula no dia. Então, 15 vezes a mesma aula, porque eu tinha 15 turmas no dia. Cursinho é isso, né? Você tem 5 turmas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. E aí eu dava a mesma aula 15 vezes no dia. Então, quer dizer, repetição para professor é algo que faz parte do processo da. Mas não enche a paciência, não? Então, acho que a grande questão não é nem de encher a paciência. Como ele gosta, eu acho que é mais fácil. Isso que eu ia falar. Eu gosto do que eu faço, então não tem problema. E aí, quando eu olho nos olhos das pessoas e vejo elas entendendo, eu falo, opa, legal. Então, num cursinho é isso. São turmas diferentes, você vai dando a mesma aula. Por mais que a piada, até o mesmo time da piada, eu já sei, vira quase um stand-up, né? Porque você já sabe o time da piada. Você faz a piada, já sabe que a pessoa vai rir e tal, e você vai olhando nos olhos das pessoas, você vai vendo ela entendendo aquele conteúdo. Então, é super gratificante isso. Então, acho que não tem problema. Não é enfadonho. Na internet, por exemplo, eu tenho a aula lá que eu fiz de crase, e depois eu tenho que fazer uma aula diferente de crase, abordar de uma outra forma o mesmo conteúdo. E aí eu me divirto fazendo. Porque eu tenho que repensar aquele conteúdo, me reinventar para explicar. E aí, quando eu reinvento, eu falo, opa, gostei dessa reinvenção que eu fiz. E aí eu gravo de novo e entrego outro conteúdo para ver como que as pessoas vão aderindo àquilo também. Então, não é enfadonho para mim, porque eu curto o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, acho que não tem problema nenhum, assim. Tanto que a gente estava conversando um pouquinho no podcast aqui, né? Mas e aí? Vai repetir algumas coisas? Beleza, não tem problema. Eu repito com outras palavras, de outra forma, mas tem coisas que são parte da minha história e não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E os planos pro seu canal do YouTube, eu vi que você já tem um quadro que você entrevista alguns famosos e eles sempre começam, eu tô presente, professor, eu vi. Me conta sobre esse quadro e se você tem algum projeto novo pro seu canal, como tá? Legal. 2024, né? 2024. O que acontece, esse quadro do Lista de Chamada... Lista de Chamada é um quadro que rolou na pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? Muita gente achou assim, conteúdo de educação na pandemia bombou. Os caras ficaram ricos. Não. O que acontece? Conteúdo de educação, as pessoas só buscam quando estão estudando. Na pandemia, ninguém estava estudando. Né? Começou a pandemia, fechou a escola, fechou o mundo. O que acontece com o conteúdo de educação? Cai. EAD estavam dormindo. Brincadeira. Não, isso Nem é mentira, é verdade. Isso foi antes do EAD ainda, antes das aulas começarem a ser online. Entendi, eu entendi. Então o conteúdo parou antes de ter o EAD e quando parou a escola. Exato. Isso que eu tava pensando, e o EAD, né? Nessa transição. Essa transição ali foi logo em 2020 ali, né? Porque a pandemia começou em março de 2020. Foi. De março de 2020 até mais ou menos o final de 2020, não tava tendo aula ainda. Então a galera, tipo, até setembro, outubro mais ou menos, foi quando começou a desenvolver o projeto de aulas online.
E aí o que aconteceu? O canal fez isso aqui. E eu precisei me reinventar para trazer público de novo, porque senão meu AdSense ia ser 0, né? E querendo ou não, eu dependia do AdSense, especialmente naquela época também para sobreviver. E aí eu comecei a pensar em alguns tipos de quadros diferentes para poder trazer a galera. Eu sempre costumo dizer que o meu canal, ele é um canal de educação com entretenimento com pano de fundo, né? Mais ou menos isso aqui que eu faço. Então eu uso entretenimento com pano de fundo, mas aqui o pano de frente é educação. Na pandemia eu inverti isso. Eu coloquei entretenimento com pano de frente e educação com pano de fundo. Então eu desenvolvi alguns quadros novos. O primeiro quadro foi Batalha de Hinos. O que eu fiz? Peguei os hinos dos times de futebol, porque, né, futebol, paixão nacional, todo mundo não tinha mais futebol. E comecei a fazer leitura, compreensão e interpretação de texto a partir dos hinos. Também trabalhei com vocabulário, só que daí eu fazia assim, olha, vamos lá, Fla-Flu. Pegava o hino do Flamengo, contava um pouco da história do hino, lia, interpretava o hino, fazia a compreensão de texto, mostrava a ortografia. Fluminense, mesma coisa, fazia a mesma coisa e falava pra galera, e aí, qual é o hino mais bonito? Flamengo ou Fluminense? E aí mexi com as torcidas, né? Aí a galera das torcidas vinha e se degladiava ali, brigava nos comentários. E o que foi que aconteceu? O canal começou a retomar. Porque a galera começou a vir brincar no canal com os clubes de futebol. E aí depois disso veio a ideia do Lista de Chamada. Pô, vamos conversar um pouquinho com a galera de outras áreas, ver como que eles eram dentro da sala de aula. E aí eu comecei a fazer contato com uma galera, e aí nisso a minha agência Play 9 me ajudou, né? E aí a gente começou a trazer um monte de gente para fazer essas entrevistas. E aí foi rolando uma entrevista atrás da outra, uma entrevista atrás da outra, o que foi muito bacana. Foi muito bacana e aí a gente conseguiu resgatar também esse público do canal através desse entretenimento com educação. Porque a ideia da entrevista era mostrar que todo mundo é gente, todo mundo passou pela escola, e como cada um era na escola, como cada um é hoje também. Então acho que foi muito bacana tudo isso. Eu fiz vários quadros diferentes nesse processo, que alguns ficaram até hoje, outros nem tanto. Né? Esse de entrevista é um pouco mais difícil de fazer, porque você tem que fazer contato com a galera, conseguir trazer, enfim. E aí, a hora que passou também a pandemia, aí meio que liberou, a galera queria muito mais o contato presencial, né? E aí os podcasts meio que são mais interessantes do que só fazer um podcast virtual, né? Mas foi essa a ideia. Então, de criar quadros novos, trazendo entretenimento aí como pano de frente e a educação como pano de fundo. E aí a gente brinca que a gente faz hoje um educatenimento, né? Como é que é? Educatenimento. Educação. Não, sim, entendi. Ou então tem até o termo em inglês, né? Edutainment. Chique. É. Você fala inglês? Eu não. Só esse termo, né? Só the books of the page, the birds of the tree, the pen in the book. E sobre planos para 2024? Planos, boa, você tinha perguntar. Bom, primeiro que todo ano é um desafio, né? Tem que me reinventar todo ano. Porque, professor, você vai botar todos os conteúdos de língua portuguesa. A gente já tem muita coisa de língua portuguesa no canal. A ideia do canal é sempre trazer algo mais acessível. Então, eu não vou ficar aprofundando conteúdos. Quem quiser aprofundar, tem o Clube do Noslen para aprofundar, que é o clubedonoslen.com.br, que é a minha plataforma de ensino de língua portuguesa aprofundado. Com cursos? Isso, tem os curso de língua portuguesa aprofundado. Lá tem tudo. Tem literatura, tem gramática, interpretação de texto e redação para o Enem. E também tem para concurso. Então, a gente está com esse projeto já desde 2022. O Clube do Noslen, que está indo super bem também, graças a Deus. E então, para aprofundar, tem lá. E na internet, querendo ou não, é um conteúdo mais acessível a todo mundo. Então, é um conteúdo mais básico, né? A ideia é essa. Então, eu estou tentando fazer umas releituras. Então, para o ano que vem, eu vou fazer algumas releituras de alguns conteúdos lá de trás, que eu já fiz, né? Então, tem uma aula lá de aquele conteúdo que todo mundo ama, né? Oração subordinada substantiva. Nossa, um terror. Não sei nem para que serve isso, né? Então eu tô fazendo algumas releituras desses conteúdos. Tô pegando os conteúdos mais vistos no canal para fazer essas releituras primeiro e para entregar esse conteúdo até mais mastigadinho um pouco, mas ainda na forma básica pra galera no canal. Outra coisa que eu tô tentando fazer e aí espero que dê certo é tipo uma série mesmo assim, sabe? De ir pra rua mesmo. E língua portuguesa no dia a dia. Eu quero ver se eu consigo fazer uma série de pelo menos aí 4 a 8 episódios mostrando a língua portuguesa falada no dia a dia, entrevistando pessoas na rua. Então a gente está tentando montar isso, mas daí para isso é um outro escopo, né? Que você precisa de um empenho, de alguém que dê uma ajuda ali também, porque não é fácil fazer isso sozinho. E aí não seria só em Curitiba, seria pelo Brasil todo mesmo. A ideia é viajar ao Brasil e pelo menos começar pelas capitais e de mostrar essa variante da língua, né? A variação da língua no Brasil todo. Então esse é um outro projeto que a gente tem na manga aí, mas aí vai demorar um pouquinho mais talvez para acontecer, mas a gente quer ver se em 2024 bota para rodar também. E quantas pessoas trabalham com você hoje? Muita gente, eu e minha esposa.
Mas você tem uma agência por trás também, então, que te ajuda. Não, mas a agência hoje não. A agência, ela me ajuda só na parte comercial. Só na parte comercial, né? E aí, toda a parte de produção do canal. Você, né? Minha esposa também é professora de português. Olha! Então... Ela tava num Reels que você postou esses dias, né? Que vocês estavam comentando da prova do Unicamp. Isso, a prova do Unicamp. A gente comentou da prova do Unicamp, que foi super legal. E ela a especialidade dela é redação. Ela já foi corretora do Enem e tudo mais. Legal. Ela fez mestrado em correção de redação. Alguém tinha que ser inteligente nessa parada, né? Então, ela me ajuda muito na construção de roteiros, dos conteúdos. Ela fica mais no backstage. De vez em quando que ela aparece, ela é mais envergonhada pra isso. Eu sou o cara mais... né? Vou lá pra frente da câmera e somos nós dois. E aí a parte de edição, eu tenho o freelance que trabalha comigo. Então tudo freela. Não tem nada de equipe mesmo. Eu achei que era uma galera. Não, a galera... É até bom você falar. A galera, minha esposa, e na gravação eu gravo tudo com o meu celular. Eu comprei um microfone próprio pro celular, daí tem iluminação, obviamente, daí construí um mini estúdio, né, com chroma key hoje e tudo mais. Hoje eu tenho tudo já com são 3 cenários diferentes, né? O chroma, uma parede mais preta, mais escura, e uma parede com tem uma estantezinha com umas coisinhas lá os prêmios que eu recebi. Então são 3 ambientes que a gente faz a gravação ali e aí manda pra edição, sobe tudo no Drive, os editores editam, minha esposa corrige a parte de língua portuguesa quando vem lá pra ela corrigir. Eles corrigem, vem pra mim, eu subo no canal e assim vai. Legal, então, tem uns editores então que dão auxílio ali, né? Isso. Na edição, legal, Isso, muito porque bom. Muita coisa também, muita coisa, né? Tem que fazer. Primeiro que eu nem sei editar e nem quero aprender. Eu sei o que eu quero na edição, sabe? Quando vem o produto final, gostei disso, não gostei disso. Boa. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei fazer a edição. Então, recortar lá no chroma key, né? Eu prefiro pagar alguém que é especializado nisso, que daí ele faz o melhor que ele pode naquilo que ele tem expertise, e eu faço o melhor que eu posso dentro da área da língua portuguesa. Legal. E como nasceu o clube? O clube nasceu até de uma necessidade da galera, porque a galera começou a falar assim, eu quero mais aprofundado o conteúdo. E aí, assim, eu pensei, poxa, na internet, se eu entregar aprofundado, esse vídeo não vai pra frente. Porque só vai aprofundar quem tá estudando pra alguma coisa, uma prova específica, o cara quer medicina, o cara quer concurso. Então, eu falei, então eu vou criar um produto aprofundado pra essa galera. E aí surgiu a ideia do clube. Lá atrás ele era professornoslen.com.br. Aí, com o passar do tempo, eu pensei, não, acho que precisa ser um clube de estudos, para ir além só do Professor Noslen. O Professor Noslen fica muito mais para a internet mesmo, mais para as redes. E aí eu criei o Clube do Noslen, que é uma solução digital mesmo ali, pensando nisso. Tanto que hoje já tem colégios adquirindo o Clube do Noslen. Então, tem uma escola em Petrolina que vai ser a primeira em 2024 a utilizar o Clube do Noslen como suporte tecnológico lá de língua portuguesa. Caramba! Que bacana. Eles vão ter acesso a todo o material e os alunos também, é Exatamente. Isso? E aí os alunos podem, por exemplo, fazer uma redação, tira foto, envia, nossa equipe de corretores corrige, porque daí eu tenho uma equipe de corretores pro Clube do Noslen. Então, nas redes, eu e minha esposa. No clube, daí tem uma equipe. Tem uma galera. Aí no clube é outra pegada. Então, porque é um produto digital, é um infoproduto, e aí eu preciso de mais suporte, não tem como ser sozinho ali, que daí também gera demais, né? Então, aí eu tenho um sócio lá também que me ajuda, tudo mais, tem toda uma equipe, aí uma equipe maior, são acho que 10 a 15 pessoas lá que me ajudam. Tem mais professores, então? Sim. Aí tem monitor, só você né? não ia dar conta. Não tem como. Eu sou grande, mas nem tanto, né? E são quantos cursos lá dentro? Porque eu cliquei no seu link da bio e aí tem uns 5 cursos, assim. Isso, pra 2023, a gente tá fechando 2023, né? Já é Natal, já Natal, aquela coisa toda. Mas pra 2023 a gente tava com 4 cursos, que era reforço escolar, fundamental de 6º ao 9º ano. Enem e vestibulares, curso completo com correção de redação, só redação Enem e concurso. Aí pro ano que vem a gente vai colocar aí um a mais ali, que é a parte de redação para concurso, que não tem ainda, mas vai entrar. E a gente vai então abrir para 5 produtos daí, né, no ano que vem. Então, até então são 4 produtos, mas vai abrir 5 produtos pro ano que vem. Eu ia perguntar do Enem a parte de gramática. Como que foi? Porque assim, eu não fiz, tá? Mas assim, eu queria saber, você como professor vendo, como que foi a gramática em si. A prova do Enem, de modo geral, as pessoas falam, não cai questão de gramática. Não vai perguntar assim qual é o sujeito da oração. Isso não tem. Não tem. Mas você precisa dominar a parte de gramática para responder aquilo que eles estão pedindo. De modo geral, toda a prova do Enem ela vai ter um texto, então ela vai ter a gramática contextualizada. Né? O que você encontra muito? A parte de concordância verbal, né? Se o verbo está no plural com o sujeito adequado, enfim. A concordância verbal sempre aparece, e apareceu esse ano de novo. Aparecem os conteúdos que são mais voltados na parte de compreensão
compreensão, que é funções da linguagem, figuras de linguagem, apareceu também. Variação linguística também apareceu. Todo ano o Enem ele tem um padrãozinho. Né? Então, a prova ela não foge muito disso. Uma questão ou outra que vai ser diferente. Tem a parte de literatura, que sempre aparece também, que trabalha com compreensão de texto. E algumas também trabalham com a parte de escola literária. Apareceu lá Machado de Assis, apareceu sempre realismo, romantismo, aparece também. Então, essas coisas são comuns do Enem. A gente já sabe, né? Porque o Enem não muda faz 10 anos, né, que ele é na mesma pegada. Né? Não são exatamente os mesmos conteúdos, mas a mesma pegada, mesmo estilo de prova. Então, aconteceu isso lá. E o que sempre a galera fica debatendo do Enem é a redação do Enem. E o que tema, vale bastante. Porque a redação sozinha vale 1000 pontos. Né? E ela é a única prova, a única parte da prova que realmente você pode tirar 1000. Né? Porque como o resto da prova tem lá a teoria de resposta ao item, que talvez você tire 980, mesmo acertando a prova inteira, porque tem questões fáceis, médias e difíceis. Já diferente da redação. A redação não, ela tem 5 competências, cada um vale 200 pontos. Se você acertar os 200 pontos, você tem 1000 e acabou. Né? Então aí tem o tema de redação, que a galera fica debatendo. Esse foi bom, se não foi. E o tema sempre é um tema pertinente à sociedade brasileira. E esse ano foi assim também, né? Que falava sobre o trabalho de cuidado, né? Que é aquele trabalho que quase ninguém vê. Que é aquelas pessoas que abrem mão muitas vezes da sua vida para cuidar da casa, para cuidar de alguém. Então, o quanto isso deveria ser remunerado ou não. Então, foi um tema bem interessante, pesado para aluno de ensino médio, porém um tema bem importante de se falar na sociedade. Então, o meu questionamento em relação ao tema desse ano foi isso. É um tema super importante de se falar. Porém, eu achei um pouquinho denso para um aluno de ensino médio. Mas, ok, é um tema que dava para escrever, não tem nenhum problema em relação a isso, assim. Eu tava tentando lembrar, tinha mulheres no tema, né? Isso, mulheres, como que era isso, mesmo? Deixa Deixa eu pegar aqui. A valorização do trabalho da mulher no trabalho de cuidado, acho que era isso. Era isso. Alguma coisa assim. Era isso. Nossa, eu sempre gostei muito Porque de redação. a maioria das pessoas que abrem mão das suas vidas para cuidar da casa, são mulheres. Na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade são mulheres, e aí esse trabalho invisível das mulheres, né? Que estão em casa, cuidando da família ali, que abrem mão de estar numa profissão diferente para poder ficar em casa e não são remuneradas por isso. Então, essa importância dessa valorização. Então, é um tema mega pertinente, super importante. Mas difícil para o aluno do ensino médio, Difícil, porque o aluno muitas vezes não enxerga isso, né? E aí os textos que estavam ali, os textos motivadores, eles ajudavam, mas nem tanto, assim, sabe? Então, precisava de um pouquinho mais de experiência de mundo para poder fazer uma redação mais adequada. Porém... Dava para escrever. Dava para escrever, não. Dava para se virar, com certeza. Eu vi uma galera reclamando no TikTok. Bomba no TikTok. Quando tá chegando o Enem, apareceu pra mim, eu nem ia prestar, mas começou a galera dar dica pra se acalmar, dica de como fazer. Estavam falando, gente, não façam um modelo pronto. Isso, O que seria esse modelo pronto? O modelo pronto é assim, a pessoa ensina, esse modelo que eu tenho aqui de redação, se você decorar as palavras e o jeito que ele tá escrito, só trocar lá uma coisa ou outra, você consegue tirar 1000. Cara, num tema desse... muito difícil. Então, assim, não tem... A galera tenta, né? Tenta fazer uma fórmula. Tipo assim, não é uma fórmula de receita de bolo, né? Tipo assim, você sabe que na redação do Enem você tem 5 competências, você sabe que é uma dissertação argumentativa em que você tem 30 linhas. É o máximo que dá para dizer que é receita. O resto, o que tá dentro, o recheio disso, tem que ser de quem tá escrevendo. Então, o que a galera fala? Modelo pronto. O modelo pronto é como se eu construísse... Olha, eu batendo no... Presente. É como se eu... Deixa eu tirar meu braço pra cá. Eu falei que ia mexer o braço. Como se a galera construísse um texto, que você decorasse aquele texto, todas as palavras do texto, e só mudasse lá uma palavrinha ou outra, e você tiraria 1000. Cara, não funciona. Garante, né? Não funciona, sabe assim? Um tema desse, já era. Você roda. Já era, né? Não tem como, você não vai tirar 1000 nem a pau. Então é melhor você entender como funciona a redação do Enem, como funcionam as competências, o que vai ser cobrado, o que o corretor vai corrigir, e aí estudar, né, vários temas, várias coisas que podem aparecer. Atualizado no mundo de hoje, ler jornal, né? Especialmente dos temas do Brasil, porque o Enem só cobra coisas do Brasil. E aí assim poder escrever, né? Então, enfim, por isso que a galera bate tanta tecla nessa questão de modelo pronto, tal. Eu também sou contra, enfim. Eu ia pedir dicas. Não é a sua área, mas eu acho que você deve ter uma noçãozinha de dicas para redação, né? Sim. Cara, redação, primeiro,
E como tirar 1000? Aquelas... Eu quero um modelo pronto da redação. Acabei de falar em modelo pronto, né? Primeira coisa da redação é entender a proposta em si, né? Quando vem lá o tema de redação, aquilo que a gente estava falando agora, né? O tema exatamente da redação, você lê aquilo e entender, poxa, o que ele está querendo me dizer? Ah, não entendi só pelo tema, aí você vai ler os teus motivadores que estão ali para isso, para te ajudar a direcionar. Lê os seus motivadores e aí você sabe que você precisa, primeira coisa, apresentar o tema. Então, basicamente, o que você tem que fazer na redação é, primeiro parágrafo, apresenta o tema. Já deixa meio pronto o que você vai argumentar depois. Né? Pelo menos 2 coisas. Então, sei lá, pontos positivos e negativos. E aí você aborda no próximo parágrafo um ponto positivo, depois aborda o ponto negativo e depois você vai fazer a conclusão falando sobre tudo isso. Né? Então, devido a tudo isso que você apresentou, você apresenta daí a tua proposta de intervenção. Então, basicamente, é essa estrutura que você tem que fazer na redação do Enem. Então, quando você consegue entender isso e fazer essa dinâmica, por isso que a redação é uma coisa que tem que treinar muito. Redação, não adianta falar assim, eu não estava inspirado para escrever. Redação não é inspiração, redação é transpiração. Você tem que praticar, escrever. Por isso que eu falo sempre às pessoas, gente, tem que fazer redação desde o começo do ano. Tem gente que deixa para fazer redação lá no final do ano, treinar a redação no final do ano. Tá errado. Você tem que treinar o ano todo para quando você chegar na prova, você já está acostumado a fazer aquele tipo de redação. E não é só escrever por escrever. É escrever, dá para um professor corrigir, o professor corrige, devolve para você. Olha onde errou, refaz, entrega de novo, sabe? Daí você começa a pegar referência de citar ciclano, fulano. Exatamente. Porque daí você já citou nas outras redações, daí você traz para essa, às vezes cabe. E aí você pode amarrar direitinho com o tema, né? Então assim, existe alguns repertórios que vale a pena ter na manga? Claro. E aí, de acordo com o tema que aparece, você consegue pegar esse repertório e amarrar com o teu tema. Porque também não adianta só você jogar uma citação por jogar. Não tem. Tem que ter um porquê, né? Porquê, exatamente. Mas você vai, conforme você vai treinando, você vai pegando repertório de citações. Isso, e aí vai ficar mais elaborado essa redação. Isso, e aí fica até mais fluida a tua redação. Fica mais tranquila, mais fluida, numa boa. Então isso é importante, né? Treinar para você poder ter essa habilidade e chegar no final do ano você vai ter a tua prova e é só mais uma vez que você vai fazer. Não é nada diferente do que você já fez até então. E a gramática? A gramática? Para redação? A gramática... Não só pra redação, pra tudo, né? Cara, a gramática é vida. Eu sempre falo assim, quem domina a gramática, domina a comunicação. Dominando a comunicação, você vai ter ascensão social. Porque quem se comunica bem, consegue ter um processo de ascensão social. E as pessoas não acreditam em mim, mas é verdade. Nossa, eu acredito 100% em você. Obrigado. De nada. Alguém acredita em mim. Porque é isso, quando você domina a gramática, você domina a comunicação. Dominando a comunicação, você vai se comunicar bem com qualquer pessoa, em qualquer situação, e você vai ter um processo de ascensão social. Porque você vai poder, desde se comunicar com uma pessoa que é, sei lá, seu chefe, ele pode te dar uma oportunidade melhor na empresa que você trabalha, porque você tem uma boa lida na comunicação, ou até mesmo você fez uma prova de concurso e passou nessa prova e teve uma ascensão social também, porque está tendo um salário melhor. Enfim, a base da nossa sociedade é a comunicação. Então, quem se comunica bem consegue sair do lugar que está para um lugar melhor. E a educação, e a comunicação é a educação, né? Então, não tem jeito, a gramática está aí. Ela está o tempo todo na nossa vida. Então, as pessoas falam assim, não, mas o influenciador X lá não manja nada e está em tal lugar. Pode ter certeza que alguma coisa de comunicação ele manja. Sabe assim? Até porque influenciadores são comunicadores. Exatamente. Todo influenciador é um comunicador. E aí ele chegou até lá, não foi à toa. Mas o influenciador X lá, ele fala tudo errado, enfim. E aí ele tá milionário. Olha, pode ser que deu sorte? Pode ser. E aí talvez ele esteja no máximo que ele pode chegar também. E aí vai se manter até quando? Ele vai ter que ir atrás, vai ter que estudar para poder se manter, no mínimo se manter onde está, ou se ele quiser sair do lugar que ele está também. Então eu sempre digo que a comunicação é o limitador. É um limitador. Você pode sair do lugar que você está ou pode ficar eternamente no lugar que você está se você não for atrás de melhorar a sua comunicação e de melhorar a sua parte gramatical também, né? O domínio da língua e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta, vai parecer meio besta, mas eu quero fazer pergunta besta. Faça. Como entender gramática? Porque assim, eu vejo muita gente sofrendo e patinando e eu fui essa aluna de sofrer e patinar. Como entender isso? Eu vou te indicar um canal bem legal. Se inscreve lá! Tem um conteúdo maneiro. Professor Neuzinho. É um professor meio louco, assim. Ele é bacana, ele é bacana. Cara, gramática é uma coisa que é repetição, tá? Infelizmente, assim. Infelizmente ou infelizmente, enfim. Quanto mais você repete aquele assunto, mais você vai dominando. Assim, de forma geral, educação é repetição. Então, assim, eu vou fazer um exercício de matemática. Você vai fazer aquele mesmo exercício de formas diferentes,
daquele conteúdo, uma hora você vai aprender. Né? Uma hora entra. É a mesma coisa português. Português, quanto mais você repete, vai te ajudando a entender também isso. Mas existem formas de você aprender de um jeito que fique menos enfadonho. Então, por exemplo, com algo divertido, com uma brincadeira, um joguinho ou uma paródia, enfim. Tudo isso pode te ajudar a destravar algumas coisas. Mas é a repetição que vai fazer com que você aprenda mais fácil. Ou que você vai gravando as coisas aos pouquinhos. Uma coisa que é legal, a ortografia. Como é que eu vou aprender ortografia? É repetição. Primeiro, você pode ser um bom leitor. Quanto mais você ler livros, você vai ver aquela palavra escrita do modo correto. E você está repetindo aquilo de alguma forma. Mesmo que não seja você escrevendo, você está lendo a palavra de forma correta. E você vai internalizando. Quando você for escrever, você vai lembrar. Opa, eu já sei que berinjela pode ser J ou G. Entendeu? E aí você vai aprendendo isso. Você vai aprendendo que mussarela é com cedilha, não com 2 S. Né? Então, aos pouquinhos, você vai internalizando as coisas, de tanto você repetir aquilo. Então, eu vejo que, em relação à gramática, primeiro não criar uma barreira com ela. Gramática é chato. Calma, dá uma chance pra gramática. Olha ela pra ela pode ser legal. Ela pode ser bacana. Dá uma chance pra gramática. Segundo, não tenha preguiça de repetir aquilo, né? Porque, querendo ou não, a repetição, às vezes, dá preguiça. Não, de novo. Várias vezes. Um exercício de novo disso. Mas não adianta, isso vai te ajudar. E depois tentar ver essa gramática aplicada no teu cotidiano. Especialmente em alguns conteúdos tipo crase. Crase, quando você enxerga ela no teu dia a dia, ela faz sentido. Quando você fica só a crase pela crase, ela não faz sentido nenhum. Então, uma coisa é eu falar assim, saiu à noite, com crase ou sem crase? Sem. Como eu ia falar? E se eu disser que as duas estão certas? Que bom, né? Depende da intenção. Depende da intenção. Tipo, saiu à noite com crase, seria o período da noite. Então, saiu dar um rolezinho da noite. Agora, saiu à noite sem crase, eu quero dizer que a noite saiu, ou seja, amanheceu. Então, as duas têm sentidos diferentes, mas as duas estão certas. Quando a gente começa a entender essa relação no dia a dia... aí você já sabe, a intenção que eu quero dar é do rolezinho. Se é do rolezinho, é com crase, beleza. Se não é do rolezinho, é uma coisa mais poética. A lua. A lua. Fugindo. Aí a lua indo embora. Enfim. É que eu sou poética, tá? Mas é verdade. Essa deve ser muito diária disso. Então você vai pro lado da poesia. Eu gosto muito, sabe que eu gosto muito de literatura também? Quero entrar nesse papo com você, mas vamos continuar aqui, a gente tava na graça. Mas é isso, assim, acho que ver a língua portuguesa, acho que das disciplinas que a gente tem na escola, a mais difícil de você deixá-la de forma concreta é a língua portuguesa, a gramática especialmente. Porque a gente só fala, né? A gente não pensa nela. Aí quando vai escrever que... agora ferrou. Mas se você for pegar física, biologia, química, ela é muito mais concreta do que a língua portuguesa. Então eu tento fazer o tempo todo isso, trazer ela para essa concretude do dia a dia, assim, na comunicação. E aí talvez fique um pouco mais fácil as pessoas entenderem também. Viu, gente? Português não é chato. E sobre depende da forma que apresenta. Sobre isso de concretude, por exemplo, a interpretação de texto, ela não é muito palpável, porque você vai ter que ver no contexto ali, né? E aí é uma coisa legal, hein? Existe uma diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Compreender o texto, você lê o texto e fica preso ao texto. Tá. A resposta é mais geral. É tipo entender o texto. Entendeu tudo. Agora, a interpretar, você parte do texto e chega a algumas deduções, algumas conclusões a partir daquele texto. Então é outra referência, por isso que ela é mais abstrata. E aí depende do teu conhecimento de mundo, do quanto você entende daquele assunto. E na redação, é através da sua interpretação de texto que você vai escrever a redação. Isso. Pelo que você interpreta. Porque e a sua compreensão é você saber o que tá ali. Boa. Na redação você usa os dois. Você compreende e interpreta. Isso mesmo. Professor! Pode virar professora, entrar pro Centília, pro seu clube, né? Tô precisando de alguém pra dividir o canal lá, tá afinal? Ai, caraca. Ficou vermelha, você viu, né? Eu fico, gente, sou tímida. Mas é isso. E, ela já entendeu uma coisa muito que é abstrata, ficou mais palpável pra ela. Pronto, show. Já cumpri meu papel aqui hoje. Posso ir embora? Valeu, tchau. É isso. Ai, caramba, engraçado. E sobre literatura, você faz conteúdo de literatura também? Tem também, mas é aquilo, assim, eu acho que a literatura é muito mais de fruição pra gente, assim, sabe? Por exemplo, de ler um livro, entender por que o autor escreveu
escreveu daquela forma, qual é o contexto histórico que ele escreveu aquilo. Então eu gosto muito da literatura para isso. Tenho poucas aulas de literatura no canal porque eu enxerguei que a galera precisava muito de aula de escolas literárias, especialmente, né? Então, falar como que funcionava a escola literária do romantismo, do barroco. E aí eu coloquei lá no canal pra galera também. Inclusive até faço em dupla com alguns professores de literatura, que são específicos de literatura, que me ajudam lá. Então tem um amigo meu, o Joãozinho, que é professor de literatura, tem um canal também, o Litera Brasil, que ele faz várias paródias de literatura. Assim como eu faço paródia de gramática, ele faz paródia de literatura. E aí eu chamei ele para fazer as paródias dele lá no meu canal. Então fica uma aula também bem atrativa, assim. Mas a literatura, ela é nada mais, nada menos do que a maneira do homem se expressar em determinado período da história. Porque a literatura, ela é reflexo de um período histórico. A literatura é o cara que estava lá vivendo no século XVIII e tinha um pensamento X acontecendo no século XVIII. E aí, como é que ele vai expressar aquele pensamento? Na forma de escrever. Então é isso que é literatura. É a representação do pensamento do homem que vivia naquela época. Então, querendo ou não, literatura é muito mais história do que qualquer outra coisa. Né? E é um homem se expressando naquele período. Então a literatura de hoje é feita por nós, que estamos vivendo o tempo de hoje, né? Expressando o que estamos vivendo. Tanto que a gente está vendo muita literatura agora falando sobre IA, sobre tecnologia, porque é o momento de agora. Então é a mesma coisa. Então Machado de Assis escrevia daquela forma, mas ele era um cara extremamente acessível na linguagem para aquele tempo. Por que para nós ele fica tão distante? Porque a gente não sabe esse contexto histórico. Então eu tento lá no canal mostrar, olha, existe um contexto histórico para o Machado de Assis escrever dessa forma. E aí você entendendo o contexto histórico, entendendo quem era o Machado de Assis, as histórias dele começam a fazer mais sentido. E aí é óbvio, né, que você pegar um clássico com a linguagem lá de trás, é só lembrar que é uma linguagem arcaica, antiga. Então você precisa dar uma atualizada nessa linguagem para entender melhor o que ele quer dizer. E é engraçado que quando a gente vai ver, assim, às vezes a ideia do autor naquela época faz total sentido no dia de hoje. Sim, isso total. Que eu acho mais impressionante. Tipo, como que o cara Visionário. falou... há anos atrás falou aquilo e até hoje tá... Total, né? Tipo... é isso. O Machado de Assis é um cara muito bacana. Imagine o cara que ia pra praça, sentava no banco da praça e ficava olhando as pessoas passarem. Observando as pessoas passarem. A partir dessa observação, ele construiu os personagens dele. Então o Machado, ele reflete a sociedade daquele período. E tem muitas coisas que ele coloca na sociedade daquele período que ainda vale pra hoje. Então ele mostra o cara que é avarento, o cara que é orgulhoso, o cara que é mau caráter. E ele reproduz isso nos seus personagens. O que acontece? Você olha para a sociedade de hoje, tudo isso ainda tem na sociedade de hoje. E especialmente até em classes que ele coloca lá no livro dele. Mas para você entender isso, você precisa revisitar o Machado com outro olhar. Né? Não só, putz, que linguagem difícil. Então vamos tentar mudar essa linguagem aqui, entender um pouco mais o que ele quer dizer. E a partir disso, agora sabendo que ele olha para a sociedade da época, analisando a sociedade da época, agora começa a fazer mais sentido o personagem X, o personagem Y. Por exemplo, quando a gente fala muito sobre Capitu e Bentinho, né? Nossa, isso aí eu lembro muito da escola. Veio aqui escola. Capitu, e aí? Traiu, não traiu? Não sei o quê, né? Por quê? O Machado de Assis tem essas características. Primeiro, ele faz uma narrativa aberta. Ele não finaliza a narrativa dele. Ele deixa de propósito. Você que lute pra pensar. Isso, você que lute surgiu com o Machado de Assis. Ele tá brincando. Eu falei, gente, o quê? Eu me perdi no raciocínio. Ele tá brincando porque... vai que porque né? como ele não finaliza, você que fica pensando na história... Gente, eu me perdi no raciocínio. Gostei. Não, foi ótimo, foi perfeito. Maravilha, é isso. Machado de Assis criou Você que Lute, mas aí a gente só deu esse nome agora, entendeu? Entendi, Entendeu? A gente rebatizou essa intenção dele. Porque ele não fecha a narrativa de propósito, para que o leitor crie suas possibilidades. E aí? Eu acho que traiu, eu acho que não traiu. Enfim, cada leitor, de acordo com a sua leitura, vai pensar de uma forma diferente. Mas isso é característica própria do Machado de Assis. Não é à toa que o Machado de Assis é estudado hoje, inclusive, em cursos de psicologia. Porque ele faz um romance psicológico. Total. E também tem... Eu não sei se foi Machado, faz tempo. Eu lembro que eu vi na época do colégio que tinha um livro que... De algum autor clássico, assim. Que ele tinha... Eles estavam conversando e tal. E aí, do nada, no livro, ele só faz os pontilhados.
entre o diálogo, porque é uma coisa que não pode ser explícita. Entendeu? Eu não sei se foi Machado, mas enfim, eu achei Creio muito que não. O Machado ele falaria abertamente. Ele não falou abertamente, era um romance, aí de repente só deixou os pontilhados. Então você que tinha que imaginar aquilo, do que eles estavam conversando, entendeu? Ele só deu até certa forma. Você criava na tua cabeça o restante do diálogo. O restante do diálogo. Aí, ó, isso é legal, hein? Quem foi, será? Eu não lembro agora, galera, mas eu lembro que eu fiquei também. meio... Caraca, ele pensou nisso, achei muito interessante. É como se fosse hoje em dia um WhatsApp que você pega e tá tudo apagado. Tipo, apagou. Você vai criando ali. O que será que eles estavam falando aqui? Mas você tem o antes e o depois. Entendi. É. Legal Tem o isso, hein? durante. Não tem Entendi. durante. Aí você tem que deduzir o que rolou naquele meio ali. Não é legal É isso? legal, né? Legal. Trabalhar com interpretação de texto também, ó. É, interpretação Dá pra dar uns total. exercícios assim? Total. Não dá? Não, se eu tivesse sala de aula hoje, eu ia fazer muitas coisas assim. Muitas. A galera fica lá, o chat GPT agora chegou, agora todo mundo vai colar. Velho, eu ia usar muito ao favor da educação, assim, muito a favor. Por exemplo, eu ia pegar o chat GPT, falar pra galera, vamos lá, hoje nós vamos fazer uma prova no chat GPT. Aí a galera fala, nossa, vou tirar 10, né? Mas vai ser diferente. Você vai montar a prova para que ela resolva. Porém, quem vai corrigir a prova é você. Então você vai pedir pro chat GPT gerar uma prova sobre acentuação. Daí ela faz e eu vou corrigir. E você vai corrigir. Daí, Aí você corrige a prova e aí eu vou falar assim, beleza, agora você me dá a prova aqui. Aí eu vou conferir a sua correção e é o que ela fez. Por quê? Para que você possa corrigir ela, você tem que saber do assunto. Tem que saber bem. E para ela poder fazer a prova, ela também tem que saber do assunto. Tem que saber. Ou seja, eu ia cruzar os pensamentos de vocês e ver, afinal de contas, ela sabe todo o assunto? Bom, aí eu corrigiria a prova de novo, iria olhar aquilo que você acertou na correção e as notas seriam, tipo, pelas duas. Sim, ótimo. Tipo, eu ia fazer o uso do chat GPT em sala bem de boa. E bem de boa. o pessoal tava pensando, né, que poderia ser um tema da redação dos vestibulares, né, o chat GPT. Mas acabou não aparecendo. Acabou não aparecendo, né? não. Esse ano não rolou. Mas legal que você anda a favor, assim, do que tá acontecendo, da tecnologia. Eu sou sempre na contramão, né? Você sabe. É verdade. Não entendendo a contramão, né? Mas o povo realmente acha que o chat GPT tá 100% certo. Isso é uma prova de que não tá. Não tá mesmo. Não tá. Não tá mesmo. Não, você não sabe nem a fonte, ele faz uma mistura de informações. Não, e ele precisa de uma curadoria de um ser humano, entendeu? Pensante como a gente. Não adianta. Não tem. Por exemplo, ele vai te ajudar em algumas coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma prova, sei lá, eu como professor, quero gerar uma prova de acentuação. Posso pedir para ele, gere 10 questões sobre acentuação. Ele vai gerar. Aí eu vou ter que olhar as 10 questões, ver se tá certas as questões. Não vai estar 100%. Não vai. Uma ou outra vai estar, mas eu vou precisar botar minha cara ali, entendeu? Escrever melhor, ajustar. Então ele vai, assim, poupar um tempo de criar as questões, mas mesmo assim eu vou ter que fazer a curadoria disso. Não tem jeito. Ele não é 100% certo. E acho que nunca vai ser, entende? Ele vai melhorando, porque até depende do comando que você coloca para ele ali, né? Depende do comando. Ele vai melhorando aquele comando que você manda. Mas você tem que sempre fazer a curadoria. Sempre, 100%. Mas eu joguei no chat GPT, é claro. O quê? Qual é a regra de acentuação para as palavras oxítonas? E ele falou o quê? Ele não respondeu, eu só vou ler as perguntas. Tá. Aí depois veio, explica a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo. Aí depois, quando as palavras paroxítonas recebem acento gráfico? Dê exemplos. Você tá lendo as perguntas. Você pediu pra ele gerar perguntas sobre a acentuação. É isso. Mas aí assim, essa pergunta aqui é muito simples. Aí você vai ter que pegar essa pergunta e melhorar. Mas ele poupou um tempo seu na hora de pensar nas perguntas. É a parte mecânica. Fica muito melhor. Não, a parte mecânica ele ajuda muito, mas a parte pensante ainda é nossa. Não é 100% nossa. Total. Entende? Então, assim, a gente pode usar o chat GPT de forma a nos ajudar a nos livrar um pouco da parte mecânica, a parte que é tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Ele faz. Total. E aí depois você só ajusta com a tua linguagem, do jeito que você prefere, enfim. Eu faria muito isso se eu tivesse sala de aula. Ele responde, A primeira ele falou que palavras oxítonas recebem acento na última sílaba quando terminam vogal em S ou em IN. Tá certo. Tá certo? Ele acertou. Não é bem vogal, né? Seria aqui tá como vogal. E, o, em. Com o ele errou um pouco. Porque daí o I e o U não entra, né? Porque o I e o U seriam vogais, né? Dá uma olhada aí. Aí a segunda, ele responde assim. Na última sílaba, quando terminaram em vogal, S ou em. É quase isso. Então, eu teria que ajudar, né? Terminados em A, E, O e em, seguidos no de S, beleza. O acento agudo indica a sílaba tônica em palavra como pé e pá. O acento circunflexo também marca a sílaba tônica, mas ocorre em parágrafos com ênfase.
Tá errado. Tá errado? Tá Viu, errado, galera? porque Fica pegando o ChatGPT. ênfase não é paroxítono, é proparoxítono. E a diferença do acento agudo para o acento tônico não tem a ver com o que ele colocou. Tem a ver com, assim, marca a sílaba tônica, porém, uma é sílaba aberta, que é tipo pé, e outra é sílaba fechada, que é tipo vô, né? De avô, né? Sim, Então aí a explicação tá falhada. Então se a pessoa pegar e colar, já era, rodou. Rodou. Entende? Então, assim, não é, vai fazer com que todo mundo... Não é bem assim. Acho que as pessoas às vezes também criam alguns alardes que não precisam ser criados, assim. Tipo, falta a galera dar uma olhadinha com mais calma em relação ao que tá falando, o que é o ChatGPT, enfim, todas essas coisas. Mas eu sou muito a favor da tecnologia pra te facilitar a nossa vida. Entendeu? Facilitar a nossa vida. Você tem mais alguma dúvida, dona Isabela? Não, vocês estavam nessa parte técnica, né? Eu tava pensando, será que o pessoal aqui tá entendendo? Por exemplo, quem tá ouvindo. Daí eu tava pensando na parte técnica a frase que você tinha falado da crase é vou sair à noite? Não, sair à noite. Saiu à noite. Aí tem crase, porque noite tem a o noite, A. É à noite, né? Saiu à noite. Então junta o A com A e daí tem a crase, é isso? Isso, seria assim. Não, é que nesse caso não é juntar A com A. É, porque não tem, né? Mas eu regra. Lembro da regra da crase que juntava o A com A. Isso é a regra tipo, geral. Vou andar a cavalo. Isso. Não, a cavalo não vai, porque cavalo é masculino. Não, peraí, desculpa. É masculino, então não vai crase. Vou andar... Vou à balada, né? A balada beleza, vou à balada. É feminino, então Isso. Pode ir a crase. Vai crase, ok. Tá. É que nesse caso, à noite... Aprendendo um pouco as regras, revendo. Saiu à noite é uma expressão que indica período. Período da noite, tá? Isso, tá? E aí eu chamo essa expressão de uma locução adverbial. Locução. Nossa, eu lembro disso. Tá? Locução adverbial, toda locução adverbial feminina leva a crase. Tá. Locução adverbial. Então, se eu botar a crase aqui, à noite é o período da noite, locução adverbial feminina, crase obrigatória. Se eu tirar aqui, ela deixa de ser uma locução adverbial. Que daí eu vou olhar pro a sozinho e pro noite sozinho. Como se fosse assim, ó. A noite saiu. Como se fosse o a um artigo, noite o substantivo e saiu a ação da noite. Então, saiu à noite se tornaria uma outra frase com uma outra intenção. Então, tirando a crase, ela deixa de ter digamos, um A ali dentro. E aí só vai usar um A, que seria o artigo. Enfim, pensa assim. Se eu quero dizer período da noite, com crase. Se eu quero que não seja o período da noite, aí é sem crase, mas muda totalmente a intenção da frase. Sentido, tá. Totalmente sentido. E a sua rotina, você gosta bastante de gravar conteúdo? Então, a parte que eu mais gosto da minha rotina é gravar. Olha, que A parte que eu mais legal. gosto da minha rotina é gravar. Influência, TikTok. Mas o que eu menos faço é gravar. Que interessante. Porque o que acontece? Tem muita coisa burocrática para fazer hoje, né? Muita coisa. Porque além das coisas burocráticas do curso, também tem a parte burocrática de agenda mesmo, do dia a dia. Então, o que eu mais faço, muitas vezes, hoje é resolver reunião, não sei o quê. E o que eu menos faço é gravar. Então, o que eu faço? Estou separando dias da semana para só gravar. Então, eu fico lá, segunda-feira é o dia que eu produzo toda a parte burocrática, terça-feira é dia de gravação. Então, terça-feira de manhã e à tarde eu gravo um monte. Daí, assim, por exemplo, vídeos curtos, né? Às vezes eu gravo 30 vídeos num dia. Às vezes eu tô cansado, eu gravo só 15. Né? Mas eu gravo um monte porque eu solto um vídeo por dia no meu Instagram. Gravando 15, eu gravei meio mês. Você pega um período inteiro, tipo, uma tarde toda, manhã e tarde? Dá umas 3 horas de gravação. 3 horas, é rapidão. Não tem muita edição ali, né? Esses curtinhos. Os curtinhos não. Às vezes só quando eu faço às vezes tô fazendo umas sketchzinhas. É tipo esse que viralizou em cima da mesa, embaixo da mesa, né? Mas esse nem foi uma sketch, foi rapidinho de gravar. Tá. Mas sketch, às vezes eu boto uma peruca, faço um personagem, entendeu? Às vezes umas sketches, aí demora um pouco mais. Aí tem que ir pra edição também. Mas normalmente quando é só gravação de dúvidas rápidas e tal, aí eu consigo fazer 15 vídeos em 3 horas. E aí quando é vídeo longo pro YouTube, esse demora um pouco mais. Então se o vídeo longo do YouTube lá foi pro YouTube com 10, 11 minutos, provavelmente eu levei esses 10, 11 pra gravar, porque eu gravo tudo em take 1. Dificilmente eu gravo mais de um take. Então leva no máximo 12 minutos pra gravar um vídeo de 11 minutos. Então, daí eu gravo 2 vídeos de manhã e mais 2 à tarde. Aí diminui a produção. Mas normalmente eu separo dias da semana pra fazer isso.
O resto dos dias é muito mais burocracia. Aí organizando, tem que subir vídeo, não sei o que. Então, hoje eu faço mais a parte que... Eu tô fazendo muito a parte que é a mais chata, mas que todo trabalho tem, que é a parte burocrática. E a parte de vídeo que eu mais gosto, que eu mais me divirto. Que daí a hora que dá o play na câmera... Muito entendeu? bom, aí eu me nossa, jogo. muito bom. Professor Noslen, eu falei certo, né? Noslen? Noslen. Pensa assim, O quê? é uma oxítona, Noslen. Noslen. É no final. É no final. Noslen. É no final. É no final. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua Imagina, presença, eu que foi agradeço demais. vocês. Obrigado pelo convite. Desculpa as gafes de gramática, não era meu forte Imagina. mesmo. Tá todo mundo de férias aqui, já é Natal, gente. Ninguém tá trabalhando aqui, tá tudo tranquilo. Foi muito legal o bate-papo. Obrigada, de verdade. Eu agradeço. Obrigado, Isa. Obrigado, Lara. Obrigada a você. E, Noslen, você pode divulgar suas redes. Opa, coisa boa. aqui, ó. Cursos. Fica à vontade, seu site. Eu já vi no Merchan, já aqui, né? Adorei. Já vi no Merchan. do Noslen. clubedonoslen.com.br. Se você quiser aprofundar todos os seus conteúdos de língua portuguesa, é só vir, que tem muita coisa bacana. Desde monitoria, PDF das aulas, aulas diferentes do YouTube, tá? Não são as mesmas, eu gravei aulas mais aprofundadas. Tem correção de redação, tudo para ensino fundamental, Enem, vestibulares e concurso. Só chegar que a gente vai estar lá para te ajudar a aprofundar os conteúdos e você nunca mais errar a língua portuguesa na sua vida, beleza? E, obviamente, se quiser me encontrar em qualquer rede social, @Professor Noslen em todas as redes. TikTok, @Professor Noslen, Instagram, @Professor Noslen, Facebook, Professor Noslen, YouTube, Professor Noslen. E espero vocês lá pra gente poder dar risada e aprender língua portuguesa ao mesmo tempo. Muito obrigada. Maravilha. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite, de verdade. Meninas, obrigado de verdade, de coração. Um bom Natal pra vocês, né? Pra você Ótimo também. Natal pra de você, ano. pra sua família. Valeu, obrigado. Espero nos vermos mais vezes por aí também. Claro. Com certeza. Eu vou fugir um pouco, né? Porque gramática não é meu forte. Tá ligado? Não, eu vou te falar que evento do TikTok que a gente vai, ele também vai. Tá achando? Tá achando, né? E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Eu vou te pedir pra você seguir a gente nas nossas redes do Pode Ser Mais. O meu é @IsaPorcioli. Gente, Feliz Natal, tudo de bom. Já falei, vou falar de novo. E minha rede é @LauraPorcioli. Isso, e não vai esquecer de seguir o Pode Ser Mais. verdade. Deixa seu like aqui embaixo, rapidinho, só clicar no like. Comentário. Manda pros amigos. Se não mandar, ano que vem vai ser difícil. E também, inscreva-se no canal, tá bom? Pra você ficar sabendo de todas as novidades pra chegar pra você, beleza? Combinado? Um beijo, gente. Um beijo, Grande boas beijo. festas! Aproveitem! Ó o Papai Noel Aproveita que tá o Papai Noel aqui, né? Ai, ai.